Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje nós recebemos aqui a médica infectologista da Santa Casa de Santos, doutora Giovana Reis, que vai falar a respeito da importância da vacinação nesse momento contra a gripe. Boa noite, doutora, muito obrigado pela presença. Boa noite, Guto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Doutora, minha primeira pergunta. O inverno se aproxima e já começou a campanha de vacinação contra a gripe. A minha primeira pergunta, quem são os grupos, quais pessoas que têm o indicativo de fazer a vacina prioritariamente? Prioritariamente e disponível na rede pública, existe um grupo de pessoas que são contemplados para isso, um grupo bem grande, que são os idosos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, as gestantes. Essas pessoas elas devem procurar logo, quanto antes, os serviços as policlínicas, que a vacina é disponível gratuitamente para essa população. Existe alguma restrição dentro desses grupos? Por exemplo, quem tiver essas doenças, por exemplo, quem for portador do vírus HIV, ele pode tomar vacina? Não tem nenhuma contraindicação? Essa população é outra população contemplada. Então, o HIV, a situação do portador de HIV, por ser uma doença que promove uma debilidade do sistema imune, ele está dentro desse grupo de risco. A gente pode falar que não existe contraindicação à vacina da gripe, porque ela é uma vacina que é um conglomerado de vírus mortos, vírus inativados. Então, não há contraindicação para a vacina da gripe, há indicação. Mães que acabaram de ter os filhos estão aumentando, elas podem tomar vacina? Podem tomar vacina. Se elas não foram vacinadas ainda durante a gestação, podem tomar vacina, devem tomar vacina. Na verdade, a indicação da vacina da gripe ela é para toda pessoa a partir dos 6 meses de vida. Então, existe o grupo que está contemplado em receber a vacina na rede pública gratuitamente, que é esse grupo-alvo que nós comentamos, dos idosos, gestantes, portadores de doenças crônicas. Mas as pessoas que estão fora desse grupo, elas, se for possível, elas podem vacinar nas clínicas privadas de vacina. E aí as outras pessoas, como você explicou, por exemplo, professores. Os professores também estão contemplados, profissionais da saúde, por exemplo. Profissionais da saúde que, também. Independentemente da idade, sim, são também imunizados. São imunizados gratuitamente nas policlínicas ou dentro das instituições. A grande parte das instituições recebe a vacina para oferecer aos profissionais de saúde. Agora uma dúvida, doutora. Muita gente comenta que eu já tomei a vacina ano passado, eu não preciso mais tomar. Explica a importância, a vacina ela tem que ser tomada
todo ano, anualmente. A vacina de gripe ela é uma vacina com indicação anual. Então, assim, não tomei em 2016, tem que tomar em 2017. Então, anualmente, as pessoas devem se vacinar para a gripe. Porque, de tempos em tempos, existe até uma modificação nos constituintes dos vírus daquelas vacinas para contemplar a possibilidade daqueles vírus que vão circular mais naquele período, principalmente no período de inverno. Então, fazendo modificações nessas vacinas. Então, ela não vai ter essa imunidade duradoura que eu tomei em 2016, não preciso tomar em 2017, não. A indicação é anual. Todos os anos as pessoas devem se vacinar para a gripe. Porque o vírus, então, sofre uma mutação. Então, existem modificações dos vírus e essas vacinas são modificadas para isso. Já é previsto o tipo de vírus que deve circular nos hemisférios e as vacinas são modificadas com esse intuito. E aí, doutor, uma pergunta ao contrário. Muita gente também, eu não vou tomar vacina esse ano, porque o ano passado eu não tomei, eu não tive gripe, então eu não preciso tomar. Não é assim que funciona, não, né? Nada indica que não vai ter. Então, existem eu diria que pensamentos folclóricos em relação à vacina da gripe. Muita gente fala, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Acabei de tomar a vacina e fiquei gripado. Quando a gente ouve essa questão, essa colocação, a gente precisa, como profissional de saúde, precisa passar a seguinte possibilidade. Então, é possível que uma pessoa tome a vacina de gripe e fique gripado? Sim. Como isso vai ser possível? Pode ser que a pessoa já fosse portadora do vírus no momento que tomou a vacina. Que a gente considera que a pessoa estará devidamente imunizada após um período de cerca de 15 dias de tomada da vacina. Então, se a pessoa já estava portando o vírus, então vamos supor, eu já estou portando o vírus da gripe e me vacino amanhã, pode ser que eu não tenha, que eu vá ficar gripada realmente, eu já estava com o vírus antes. Por isso, entra na primeira colocação que você fez, é importante nos vacinarmos o quanto antes, porque com a maior proximidade a maior situação de conglomerado de pessoas no inverno, nos transportes públicos, as pessoas ficam mais juntas, respirando com maior proximidade, vai circular um número maior de vírus. Então, se a pessoa tomar a vacina já portando o vírus, ela pode realmente ainda adoecer. Essa é uma primeira questão. A segunda é que muitas pessoas confundem gripe com resfriado. Perfeita colocação. Explica a diferença, São coisas doutora. diferentes. Então, a gente vê, às vezes, infelizmente, até na televisão, algumas colocações. Tomei vacina de gripe, olha, não adiantou nada, olha como eu estou resfriada. São vírus diferentes. Existem inúmeros vírus de resfriado, que a gente chama de resfriado comum, e existem os vírus da gripe. Um vírus é diferente do outro. A gripe é sempre a doença respiratória que tem uma sintomatologia muito pior. Então, mais de 90% das vezes as pessoas que têm gripe têm febre, que é um sintoma muito característico. Tem dor no corpo, que a gente chama de mialgia, ela fica abatido, ela fica com tosse. Então, é um quadro, do ponto de vista clínico, mais exuberante. E o resfriado, dificilmente a pessoa tem sequer febre no resfriado. Então, o resfriado são um sintoma respiratório mais leve. Você fica com a coriza, né, que é o nariz um pouquinho congestionado, escorrendo, uma certa dor no corpo, mas dificilmente impossibilita a pessoa até do trabalho e das atividades comuns. Perfeito. São coisas, então, gripe é uma coisa, resfriado é outra. Quando eu ouço isso, normalmente eu já tento, né, falar de forma bastante enfática e fazendo a seguinte pergunta: você teve febre? Não tive. Então, possivelmente você não teve gripe, você teve resfriado. Então tá aí uma boa dica para as pessoas fazerem essa diferenciação entre gripe e resfriado. A febre é um sinal, que é um sintoma muito característico. Doutora, nós vamos fazer um rápido break, Santa Casa e você volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética,
tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande de Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação. Ao verem uma criança pobre e doente, todos querem cuidar dela. Mas você sabe como? O Saúde Criança sabe. Cuida da saúde e do remédio da criança. E também da educação, do emprego dos pais, dos documentos da família, da condição da casa. E cuidando disso tudo, cuida de verdade da saúde da criança. Em 21 anos, o Saúde Criança já cuidou de 43 mil pessoas. E com sua ajuda, pode cuidar de muito mais. saudecriança.org.br. Conheça, ajude. Santa Casa e você está de volta. Nós hoje recebemos a médica infectologista da Santa Casa de Santos, doutora Giovana Reis, que está aqui esclarecendo dúvidas e dando orientações a respeito da importância da gente tomar a vacina contra a gripe. Doutora Giovana, agora vai entrar um período mais frio, não diria em Santos, porque em Santos é difícil fazer frio, mas o vírus estará aqui, independentemente de sermos uma cidade muito quente ou não. Qual a orientação que você poderia passar para as pessoas em geral e também para as pessoas que têm crianças pequenas e que procuram eventualmente um lugar onde haja uma concentração maior de pessoas, shoppings, existe também o transporte coletivo, num dia de chuva, num dia de frio, os vidros fechados, o ar-condicionado nesses ambientes mais fechados. Qual a orientação que a senhora daria para essas pessoas? Como você colocou, todas essas situações são situações de aglomerações onde a transmissão de doenças aéreas, né, de via respiratória, ela se torna muito maior. O principal, se a gente não puder evitar essas situações, é a gente tomar vacina, é do que a gente está falando. Mas, na medida do possível, evitar grandes locais de aglomeração, locais fechados, incentivar bastante a lavagem das mãos, na impossibilidade da lavagem das mãos, o uso do álcool gel. É uma boa, excelente estratégia, né, de prevenção de doenças também. E a gente também não pode ficar muito descansado em relação a Santos, aos nossos municípios como cidade quente, porque muita gente trabalha em São Paulo, né? Sim. Então, em 45 minutos, 1 hora, a gente muda muito de clima. E grande parte
das pessoas aqui também trabalham e circulam por locais mais frios. Então, é inevitável que haja circulação de vírus. A gente precisa incentivar a vacina em todos os aspectos, tanto para aqueles contemplados na rede pública e quem for possível se vacinar nas clínicas privadas também. Então, a principal medida é vacina. Prevenção. Prevenção. O grande problema hoje é a grande circulação, a facilidade da circulação das pessoas e, consequentemente, dos vírus que, eventualmente, essas pessoas podem portar num momento desse? Sim, hoje o mundo mudou, né? Antigamente, para se viajar de um continente para outro, levava semanas, meses vindo de navio. Então, as doenças chegavam mais devagar num continente, num país que outro. Hoje, tudo circula muito rápido. Né? O paciente, uma pessoa pode estar do outro lado do mundo, que a gente diz, né, literalmente, e num voo de 24 horas ela já circulou, então saiu da Ásia para a América Latina e vice-versa. Então, a gente está completamente interligado pelo transporte aéreo com muita rapidez. E as pessoas circulam com uma facilidade muito grande e os vírus vão circular, as infecções vão circular juntos. Por isso, prevenção é o grande alvo em doenças infecciosas e a vacina é a maior arma que a gente tem para isso. A gente tem um raciocínio em vacina que eu acho fenomenal, que é muito interessante e é importante que as pessoas conheçam, que do ponto de vista de medida de impacto em saúde pública, as vacinas em geral, elas só perdem para água potável. Nada no mundo feito em saúde pública para prevenção de doenças hoje teve mais efeito do que água potável e vacinação. Então, é a segunda medida de impacto em prevenção de doenças. A primeira é a água potável. A primeira é a água potável. A importância da água potável é fundamental, então. Fundamental. E, infelizmente, a gente ainda tem, né, países que não têm essa distribuição, pessoas que não recebem água potável e, consequentemente, têm inúmeras doenças transmitidas por esse veículo hídrico e que envolve a contaminação de alimentos também. Porque a água, como você está explicando, também serve para lavar os alimentos, para cozinhar. Então, se essa água não tiver uma... Para ingesta, né? Para higiene também. Uma pergunta agora, para quem tem gente doente em casa, para quem tem criança, quais os cuidados que as pessoas devem ter dentro de casa? Tem que deixar a casa fechada num dia mais frio? É importante deixar a casa arejada? Como é que deve ser esse procedimento dentro de casa? No trabalho também tem muita gente que usa o ar-condicionado, mesmo com o tempo um pouco mais fresco. Quais os cuidados que as pessoas devem ter, doutora? O ambiente arejado ele é sempre mais saudável. Então, na medida do possível, é sempre deixar o ambiente aberto, pelo menos alguns períodos do dia, para circulação de ar, para que haja a troca desse ar. Então, a gente sofre muito por, às vezes, viver confinado em ambientes com ar-condicionado. E também prestar atenção se esses ar-condicionados têm a manutenção devida, né? Perfeito. Se eles são limpos. Sempre fazer aquela manutenção nos filtros e limpar os filtros do ar-condicionado. Filtro de ar-condicionado tem que ter manutenção. Existem doenças também transmitidas através de contaminação de ar-condicionado. Já existiram várias epidemias, inclusive, de doenças respiratórias, de micro-organismos transmitidos por esse veículo, vamos dizer. Por exemplo, uma pessoa que está com resfriado, se ela entrar num ambiente que tenha um ar, digamos assim, viciado, um ar ruim, que não tenha a manutenção do aparelho de ar-condicionado, esse resfriado pode evoluir para uma doença, para uma gripe? Não. São coisas diferentes. Resfriado é uma doença causada por vírus de resfriado. Gripe é causada por vírus da gripe. Gripe é gripe, resfriado é resfriado. Então não existe uma evolução de um para outro? Não. O que existe que a gente pode pensar do ponto de vista de evolução é voltando àquelas pessoas que têm idosos, debilidade do sistema imune. Por que uma população, são pessoas que são prioridade para isso? Por quê? Essas pessoas, uma vez tendo gripe, elas podem ter uma complicação da gripe, que é uma doença viral, com uma doença bacteriana. Então, é comum que, na sequência de uma gripe, haja uma complicação com doença bacteriana e a pessoa pode ter, por exemplo, uma pneumonia, que agrava muito o prognóstico. Então, uma pneumonia bacteriana, ela pode, e é frequente, que ela complique um quadro de gripe.
E aí uma pessoa já com mais idade, com pouca imunidade, ou uma criança com pouca imunidade também... Aumenta a mortalidade. Esse é o perigo. Aumenta a mortalidade. É um agravo muito maior e aumenta as complicações, a mortalidade, frequentemente implica em internação hospitalar, às vezes até internações em unidade de terapia intensiva, a necessidade disso. Então, existe uma possibilidade maior de complicação. Ou seja, se houver a prevenção tomando a vacina, isso pode ser evitado em muito. Secundariamente, você vai evitar uma doença respiratória mais grave, como uma pneumonia. Falando agora das crianças em particular, uma orientação para as mães. A criança está gripada. É recomendável ela ficar em casa, esperar essa gripe passar? Ou tem muita gente que acha que não, que manda para o colégio e aí essa criança pode eventualmente passar essa gripe para outras crianças da classe? Qual que é a orientação médica? O ideal é que quando a criança tem uma doença infecciosa, aguda, passível de transmissão, que ela não seja introduzida nessa comunidade. É que às vezes é difícil, né? As mães têm que trabalhar, não tem onde deixar a criança. Aí melhora um pouquinho, já leva para a creche. E aí a gente volta a pensar, se todo mundo, a maioria das pessoas forem vacinadas, mesmo que haja contato com outro paciente portador de uma doença respiratória, ela não vai adoecer. Então, na medida do possível, as doenças agudas precisam ter essa restrição. E eu acho importante também, que a gente não tinha falado até o momento, Guta, é dizer que muitas vezes a pessoa, não posso, estou espirrando, não vou tomar vacina nesse momento. Uma contraindicação para vacinar em relação à vacina da gripe, a maioria das vacinas, a pessoa não deve ser vacinada se ela estiver portando naquele momento uma doença que seja mais grave, uma doença febril, mas não é, estou com um pouquinho de tosse e não posso me vacinar para a gripe. Não, isso não é verdade, não é assim que deve proceder. Então, na vigência de uma doença séria, numa doença febril, numa doença debilitante, é prudente que se aguarde um pouquinho a evolução dessas doenças, que a pessoa se recupere, que dê tempo ao sistema imune se recuperar daquele evento, daquele episódio, para que ela receba a vacina. Perfeito. Mas não é qualquer tossinha, qualquer mal-estar que vai contraindicar a vacinação de jeito nenhum. E aí o bom senso é que vai dizer, como você está explicando, olha, espera um pouquinho, mas tem que tomar. Porque muita gente também comenta isso, eu não vou porque eu estou... Então... Não é porque, machuquei o pé, não pode tomar vacina. Não é bem isso, né? Mesmo se for uma doença respiratória, você não deve ser vacinado naquele período mais agudo, mais recente da doença, principalmente no período febril de uma determinada doença. E a pessoa pode procurar as unidades de saúde que têm profissionais na unidade ela vai ser orientada, né? Habilitados e capacitados para tirar as dúvidas e vão fazer a recomendação. Se não for possível naquele momento, volta em uma semana, volta ainda nessa campanha. E aí, deixando claro que a vacina está disponível, é gratuita para esses grupos, para idosos. Gratuitamente, deve ser tomada, deve receber. Existem inúmeras indicações de vacina da gripe e praticamente nenhuma contraindicação, vamos dizer, a não ser esse período agudo de doença febril que eu acabei de descrever. Perfeito. Então, a gente deve incentivar. E lembrando, para quem não está contemplado nesses grupos, existem clínicas no mercado que vacinam. Lógico, a pessoa vai pagar por isso, mas é importante quem tiver essa condição de se vacinar, porque aí vai estar, inclusive, protegida e vai evitar que também passe essa doença adiante para outras pessoas. Sim, porque a gente concorda que é um gasto, sim, se vacinar numa clínica privada. Mas se a gente pensar, se essa pessoa não se vacinar e acabar adoecendo, ela também vai ter um gasto, né? Ela vai ter toda a ausência do trabalho, ela pode complicar com uma doença respiratória, que pode complicar com pneumonia, que pode ser grave, vai usar outros remédios se ficarem doentes, que também muitas vezes não são facilmente adquiridos. Então, se for possível, é importante. Porque pode ser que a pessoa gaste mais, até mesmo financeiramente, se ela adoecer. Aí eu diria para a senhora que, nesse caso, é um investimento. Sim. Não é uma despesa, é um investimento. Em saúde.
E aí trazendo a prevenção como prioridade. Sim, porque se ela precisar tomar remédio para uma outra causa, para uma outra complicação, pode ser que essa medicação seja até mais cara do que a vacina. Perfeito. Muito boa observação. Doutora Giovana, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu que agradeço. Mas a gente vai voltar a esse assunto mais vezes. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Volte mais vezes aqui. Eu que agradeço. É sempre um prazer poder colaborar com a saúde pública. Eu acho que esse é o nosso grande compromisso. Se as pessoas não adoecerem, elas vão ser mais felizes e mais saudáveis. Muito obrigado, doutora. Muito obrigado a você, telespectador. O Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Pasteur, Medicina Diagnóstica. Hospital de Olhos Grotoni, referência em tecnologia. APO, assistência personalizada odontológica. Plano de Saúde Santa Casa, o melhor atendimento em plano de saúde. E Unimes, há 5 décadas investindo em educação. APO Planos Odontológicos Empresariais. Há 15 anos cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Como é bom ter história para contar, fazer acontecer com os amigos, surpreender a si mesmo. Mirar referências e até mesmo virar uma delas. Sentir orgulho dos feitos e ter a certeza de que tudo valeu a pena. O melhor de contar história é bater no peito para dizer que faz parte dela, para no futuro escrever a própria história. Unimes, há 5 décadas investindo em educação.